Falando então do ponto de equilíbrio contábil, nós já havíamos adiantado que ele é o resultado que eu preciso vender em quantidades em faturamento para ter um resultado nulo. E nós sabemos que muitas das vezes nem sempre esse é um objetivo de uma empresa, né? Apenas equilibrar as contas. E também nós sabemos que no ponto de equilíbrio contábil, quanto mais próximo, né, essa empresa estiver com suas vendas atuais próximo dele, mais arriscada a situação. Haja vista que o ponto de equilíbrio contábil é a quantidade, né, por exemplo, que eu preciso vender para que minhas contas fiquem equilibradas, não incorra em prejuízo e nem lucro, resultado nulo. Então, se eu estiver trabalhando, né, numa situação em que a minha quantidade de vendas é muito próxima do ponto de equilíbrio contábil, a gente tem uma situação de risco. Haja vista que se reduzir essas quantidades, essa empresa pode incorrer em prejuízo. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem prático, bem didático, para a gente ter uma noção, uma aplicação breve do ponto de equilíbrio contábil. Então, aqui nós temos a fórmula, né, que é os gastos fixos, ou seja, custos e despesas fixas, né, ou seja, o custo fixo está ligado à área de produção, a despesa fixa à área do back-office, ao comercial, que vão acontecer independentemente do processo produtivo ou das vendas, né? Por isso que a gente tem que ter essa informação. Dividido pela margem de contribuição unitária, que é o preço de venda menos os custos e despesa variável. Qual é o ganho, né? Deduzindo essas despesas de venda e esses custos relacionados à produção. Porque o custo variável tem variação em virtude da produção, despesa variável, variação em virtude da venda. Então, deduzindo isso. Então, nessa situação aqui, a gente colocou aqui, bem hipotético, né, que o gasto fixo seria de R$10.000 e a margem de contribuição unitária de R$1.000. Então, a cada venda que eu faço, eu tenho o meu preço de venda, tem o custo daquela venda, né, para a mercadoria, a embalagem, essas pessoas estão envolvidas de maneira variável, assim como os impostos, comissões, né? Então, eu tenho um ganho, né, que a gente chama de margem de contribuição de 1.000. Então, quantos mil, né, monetariamente eu tenho que ter para arcar com aquela estrutura de gasto fixo que é de 10.000. Então, nesse caso, se eu vender apenas 10 unidades, eu já vou conseguir equilibrar as contas. Claro que aqui é necessário também entender como é que está o mercado, quem é o cliente, o público-alvo, se é fácil chegar nessas 10 unidades, porque de repente pode ser que seja um produto complexo e aí vai exigir até vendedores mais técnicos, né, ou tenham um poder de argumentação melhor. Mas nessa situação aqui, em termos de ponto de equilíbrio contábil em quantidade, nós sabemos que essa empresa precisa vender 10 unidades. E caso eu queira encontrar o ponto de equilíbrio contábil em monetário, ou seja, quanto que precisa faturar, eu vou pegar essas 10 unidades e multiplicar pelo preço de venda, porque nessa situação a gente não entrou nesse detalhe, tá ok? Nós ainda vamos mostrar um exemplo prático, né, de todos esses pontos de equilíbrio e todos esses indicadores na prática para você. Aqui é só apenas um aquecimento para a gente já conseguir compreender a aplicação do ponto de equilíbrio contábil.